E aí, galerinha? Agora a gente vai lá na nossa revisão, né, Almeida? Exatamente. Vamos ficar ligado para você rever tudo sobre ácidos carboxílicos e ésteres que nós abordamos nesta aula. Vamos lá, então? Fique ligado. Então, a gente está falando ainda sobre funções oxigenadas e hoje vocês conheceram os ácidos orgânicos, né? A gente viu aqui os ácidos carboxílicos e vocês também viram os ésteres, né? Vocês aprenderam lá a identificar o grupo funcional, observando sempre que, para ser um ácido carboxílico, nessa representação condensada, quem tem que estar ao lado do nosso carbono são os dois oxigênios, né, professor Almeida? Exatamente, exatamente. E para a nomenclatura dos nossos ácidos, nós vimos que nós vamos sempre estar utilizando a palavra ácido, ela é um pré-requisito importantíssimo, seguido do prefixo, que é a quantidade de átomos de carbono que esse ácido apresenta, o infixo e a terminação óico. Professora, se tiver ramificação, aí vocês vão numerar, colocar a palavra ácido e entre o ácido e o nome da cadeia principal, vocês vão identificar o número do carbono e o nome da sua ramificação. Como exemplo aqui, para a nomenclatura dos ácidos, nós temos esses dois que vocês conheceram lá na nossa aula. A numeração sempre começa da extremidade do nosso grupo funcional, porque dentre todas as outras situações que podem aparecer na nossa cadeia, como ramificação e insaturações, o grupo funcional ele tem prioridade, né, professor? Exatamente. Então, partindo sempre do grupo funcional, independente de ramificações, de radicais ou insaturação. Isso. E aí você coloca a palavra ácido e vem para o nome da tua cadeia. Tem 3 carbonos próprios, ligações simples, que vai permanecer esse an, em, até a gente trabalhar lá na nossa bioquímica, vocês ainda vão estar vendo a identificação. E a terminação óico, então fica ácido propanoico. Esse nosso colega aqui, como ele apresenta 4 átomos de carbono, o prefixo muda, vai ficar but, então vai ficar ácido butanoico. Com relação aos nossos ésteres, vocês observaram que eles são provenientes de uma reação que ocorre entre os ácidos carboxílicos e álcools ou ainda os grupos fenol, né, professor? Exatamente, pode ser também. Pode acontecer. E aí o que você vai ver? Sempre você vai começar pelo nome do nosso composto que pertence ao antigo grupo dos ácidos carboxílicos. Então, o primeiro nome vai ser desse carbono, ó, para trás. Então, você vai contar quantos átomos de carbono tem e vai dar o nome dessa cadeia utilizando a terminação OAto. E depois você vai vir com o nome do radical que vai estar ligado a esse oxigênio aqui. Vai contar quantos átomos de carbono tem e vai vir com o nome do radical que a gente aprendeu, né? Etil, metil. Exatamente. E aí você pega o radical e acrescenta a preposição a. Então, partindo lá do primeiro radical, é como se a gente lesse os alcanos. Propanoato, metanoato, etanoato. A preposição de, aí você parte para o outro radical. E aí você lê o nome do radical, metil, etil, propil, etc., acrescentando a vogal A. Então, metanoato de metil, etanoato de propila, enfim. Isso aí, meu caro aluno, ajuda a você fixar, entender cada vez mais sobre ácidos carboxílicos e também sobre ésteres, porque estas funções elas são muito aplicadas no dia a dia, no nosso cotidiano. Você tem nos alimentos, né? Enfim, é muito importante você, futuro profissional de qualquer área que você seja, das ciências exatas, da área de saúde, seja você das áreas de humanas, mas é bom você ter um embasamento sobre as substâncias que se caracterizam como compostos orgânicos, não é isso, professor? É isso mesmo. E nesse momento vai ser fundamental para a sua atividade, para as nossas avaliações, né? Isso aí, desejamos uma boa atividade de sala para você, na certeza de que logo, logo voltaremos para os devidos comentários. Siga aí, Gabriel, solta aí, meu caro aluno.
E agora voltaremos para fazer aquele comentário, aquela retrospectiva. Isto é, fazendo cada questão, um comentário, para que, se você acertou a questão, parabéns. Mas, de repente, você teve dúvida, é hora de ter os esclarecimentos, tirar a sua dúvida e seguir em frente, porque em aulas futuras nós temos muito mais funções orgânicas ainda pela frente. É isso mesmo? Vamos lá, então? Vamos verificar lá a atividade? Olha só, aqui na questão de número 1, diz o seguinte: dos produtos que podem ser componentes da cachaça, destacam-se o 1,4-butanodiol, o ácido acético, o isobutanol e o heptanoato de etila. A qual sequência de funções orgânicas, respectivamente, pertencem estes compostos? Então, olha aí, você viu aí 4 substâncias: butanodiol, ácido acético, isobutanol e o heptanoato de etila. E aí, quais funções essas substâncias pertencem? Letra A. Será que é essa a alternativa correta? Quando temos ésteres, aqui seria ácido carboxílico, tá certo? Essa, digamos, aqui, ó, ácido carboxílico, fenol e éster. Álcool, ácido carboxílico, álcool e éster. Letra C, fenol, ácido carboxílico, álcool e éster. Letra D, fenol, ácido carboxílico, enol e anidrido ácido. Ou letra E, álcool, ácido carboxílico, enol e sal de ácido carboxílico. Então, você observando lá durante as aulas, nós só falamos exatamente, olha só a expressão: butanodiol, ácido acético, isobutanol e heptanoato de etila. Será que agora, por mais que você tenha tido dúvida, dá para identificar qual a resposta correta? Vamos lá, então? Somente, olha, ó, se você assinalou a alternativa B, meu caro aluno, parabéns, porque o butanodiol é um álcool. Ácido acético, a própria palavra já está dizendo, um ácido carboxílico. Terminou com ol novamente, isobutanol, é um álcool. E a última função que nós estudamos, qual foi? Éster. Por isso nós temos aí heptanoato de etila. Não é isso mesmo, professora Sabrina? E aí agora vamos lá no comentário, tá? Vamos lá no comentário, porque é exatamente isso que nós acabamos de ver. A forma estrutural do 1,4-butanodiol, que pertence exatamente à função álcool. Ácido etanóico, mais popular, né? Que é o que constitui o ácido acético do vinagre. Nós temos ainda o isobutanol álcool, olha aí, exatamente aqui. E nós temos o heptanoato de etila. A partir deste carbono, você viu, ó, 7 carbonos e 2 para o segundo radical. E aí, olha, se você ficou em dúvida, esperamos que agora você realmente possa ter tirado e seguir em frente, beleza? Vamos aqui para uma questão, se ligando no ENEM, que nós temos a questão de número 2. Nessa questão de número 2, é uma questão do Enem lá de 2015, e diz o seguinte: uma forma de organização de um sistema biológico é a presença de sinais diversos utilizados pelos indivíduos para se comunicarem. No caso das abelhas da espécie Apis mellifera, né, professor? Exatamente. Os sinais utilizados podem ser feromônios,
para saírem e voltarem de suas colmeias, olha o que eles fazem. Eles usam um feromônio que indica a trilha percorrida por elas, que no caso vai ser o nosso composto A. Quando pressentem o perigo, expelem um feromônio de alarme, que vai ser o nosso composto B, que serve de sinal para o combate coletivo. O que difere cada um desses sinais utilizado pelas abelhas são as estruturas e funções orgânicas dos feromônios. Então, são 2 feromônios. Nós temos o A, que elas expelem para elas ter a trilha e poder encontrar o caminho de volta, e temos o B, que elas expelem quando elas encontram algum perigo para alertar as outras abelhas para o combate. Observaram as 2 estruturas, né? Que vocês já fizeram a atividade, então eu sei que vocês já olharam cada uma delas. E aí vem a pergunta: as funções orgânicas que caracterizam os feromônios de trilha e de alarme são respectivamente. Então ele quer que você diga quais são as funções do feromônio lá do composto A e do composto B, respectivamente. E aí você vai e volta lá e observa. Aqui eu não tenho benzeno, não tenho uma cadeia fechada, é importante falar, né, professor Almeida? Exatamente, é uma cadeia aberta, hein? Cadeia aberta. E aí nós temos o que como função? Ah, professor, eu acho que a minha função é a ligação dupla a um alceno. Mas você já observou que bem aqui nós temos uma hidroxila, né, professor Almeida? Exatamente. E essa hidroxila está ligada aonde? A um carbono saturado, que é esse carbono aqui. Se ela está ligada a um carbono saturado, qual seria essa função aí? Seria a função álcool, né? Você consegue identificar uma outra função nesse composto? Bom, eu não consigo nesse momento. Eu creio ali função álcool. Vamos na próxima aqui? Observando esse composto, essa estrutura, eu peço que vocês tomem muito cuidado nas representações. Os químicos, de um modo geral, para facilitar o nosso dia a dia, nós condensamos as estruturas, né, professor? Para isso que os alunos, na primeira aula, lembra que nós mostramos as fórmulas estruturais condensadas, as diversas maneiras como os compostos podem se encontrar. E aí a professora Sabrina, diante desse composto aí, já tem algo que nos chama a atenção para uma função muito importante que nós acabamos de ver. Olha aí, CH3CO. E aí segue o composto. Então, o que possamos saber? De um modo geral, o que nós temos? Nós temos o CH3, ó, que eu vou só representar aqui. Ele está ligado a esse carbono aqui, ó. E nesse carbono nós temos o oxigênio, e a esse oxigênio aqui nós temos tudo isso ligado, ó. Tá vendo esse doisinho aqui, ó? Ele não tá dizendo que eu tenho 2 CH2, porque ele tá dentro do parênteses. Se ele estivesse fora, eu ia entender de outra maneira. Então, ó, CH2, CH, todo o resto tá ligado aqui. Então, isso aqui, galerinha, constitui qual função? A função éster, porque aqui eu tô só condensando uma estrutura grande. Então, eu tenho a função álcool e a função éster para esses 2 compostos, composto A e composto B. De cara, na letra A, ele já deu álcool e éster. Mas por que não pode ser a letra B? Porque aqui diz aldeído e cetona, nós não temos. C, éter e hidrocarboneto. Enol e ácido carboxílico. E na letra E, ácido carboxílico e amida. A gente ainda nem entrou em amidas, né, professor Almeida? Exatamente, que é uma função nitrogenada. Esse é um assunto no futuro, não muito distante, nós vamos ver, tá bom? Portanto, caracterizando aí o que? Exatamente a letra A, que constitui a função álcool e a função éster. E aí a gente tem aqui a função, o composto A, que vocês já observaram, e aqui ó, o composto B, onde a gente conseguiu desmembrar o COO, que vocês viram lá, para vocês observarem como é a estrutura desse composto. Exatamente, mas olha aí a função éster, né, que a professora Sabrina mencionou, e aí agora é o seguinte, olha, ao comentar essas 2 questões, é bom você ficar ligado, porque tem mais uma terceira questão pela frente. Vamos lá, então? Aqui na terceira questão, diz o seguinte. O biodiesel
É um biocombustível obtido a partir de fontes renováveis, que surgiu como alternativa ao uso do diesel de petróleo para motores de combustão interna. Ele pode ser obtido pela reação entre triglicerídeos, presentes em óleos vegetais e gorduras animais, entre outros. E também álcools de baixa massa molecular, como metanol ou etanol. Tudo isso na presença de um catalisador, de acordo com a equação química. Então, olha só. Então, nós temos aí a reação química, tá bom? Na presença do catalisador. E nós temos o que? Olha aí, as substâncias que se formaram. Portanto, a função química presente no produto que representa o biodiesel, olha aí, então, qual será ela mesmo? Pela estrutura molecular que apresenta, pela forma estrutural que vocês estão vendo, reagente versus produtos. Então, será que trata-se de um éter? Será que trata de um éster? Será que trata de um álcool, de uma acetona ou de um ácido carboxílico? Ele está falando assim, a função presente do produto que representa o biodiesel. É verdade que nós temos aí dois produtos, tá? Duas substâncias como produto. Mas para isso, é bom lembrar de que você, meu caro aluno, será que assinalou o quê? A letra A, éter, B, éster, C, álcool, D, cetona, é ácido carboxílico. E aí, sim sendo, olha lá, que legal. Se você assinalou que a resposta é a letra B, exatamente. O produto principal, nós estamos aqui, ó. Nós temos exatamente o maior percentual, neste caso do biodiesel, nós temos o éster, tá? Melhor ainda é, olha só, vamos lá no comentário. Pela estrutura, podemos observar que o biodiesel apresenta um grupo carboxilato ligado à cadeia carbônica, constituindo a função éster. Então, é verdade que nós temos aqui como se fosse 3 ésteres, não é isso? Mas isso é o que predomina a estrutura do composto orgânico representando o biodiesel. É isso mesmo, professor? Isso mesmo. E essa mesma questão, pessoal, se for de interesse de algum professor, você pode até perguntar qual é o produto secundário que é formado, né, professor Almeida? Aí sim! Como o enunciado era para o produto biodiesel, tudo bem. Mas lembrando que tem outra substância aqui formada, que, olha só, nós temos hidroxila ligado a carbono saturado. É um álcool de 3-hidroxila, é o propanotriol. Por quê? Porque apresenta 3 hidroxilas ligadas a ele. Resultado, nós temos o quê? O álcool e os ácidos carboxílicos formando o quê? Ésteres e formando álcool. E assim sucessivamente. O que interessa é que, para isso, você agora gravou, né, na sua memória mais uma função orgânica. Isto é, nós já aprendemos nas funções oxigenadas álcool, éter, enol, fenol, ácidos carboxílicos e éster. É isso mesmo, professora Sabrina? Isso mesmo. E é bem legal vocês observarem essa questão aí das reações de esterificação, porque nós temos uma extra classe bem bacana para ser feito nesse ano, né, professor Almeida? Muito bacana, que você vai precisar desses conhecimentos básicos para se inteirar e desenvolver o seu projeto. Mas isso aí, ó, Isso. calma. À medida que você vai aprendendo a teoria e quando põe a mão na massa, na prática, aí o aprendizado se desdobra. Aí você vai ficar curioso, vai pesquisar e aprender muito mais. É isso mesmo, professora? É isso mesmo. E no mais, galerinha, a gente vai ficando por aqui. Tem mais aula pela frente. Fique ligadinho com a gente, né, Almeida? Com certeza traremos mais aula para você. Sucesso!